Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, seu versículo 20 e 21. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Diz assim, para ganharmos tempo. A minha tradução é um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e nem de prata, mas também existe de madeira e também existe de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Versículo 21. Portanto, se algum homem se purificar-se dessas coisas, será vaso de honra, santificado e preparado para o uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Podeis assentar, se você tiver assento. A partir do momento em que nós chegamos à casa do Senhor, percebemos que nós chegamos em um ambiente diferente para adorá-lo. A partir do momento em que nós chegamos à presença do nosso Deus, percebemos que Ele tem algo para nós reservado. Mas nessa noite estamos diante de um tema que fala a respeito sobre o vaso. O valor do vaso, ele vai depender do seu uso. E nessa noite a pergunta que eu quero já deixar para a igreja: qual tipo de vaso você é aqui nessa noite? Qual tipo de vaso você é na presença do Senhor? O texto onde nós lemos, ele vai falar sobre o obreiro aprovado. Ele vai falar sobre o obreiro a qual passa por várias coisas, várias aflições, várias lutas, várias dificuldades. Mas o seu obreiro, ele tem o seu valor. O seu obreiro, ele tem o seu destaque. O seu obreiro, ele tem a sua valorização. O seu obreiro, ele tem o seu tempo. Percebemos o texto que Deus, ele dá através do apóstolo Paulo ao Timóteo. Vem trazendo coisas à memórias, a qual não é bom para um obreiro aprovado da casa do Senhor, ou melhor dizendo, para um vaso do Senhor. Não é lícito você guardar todas as coisas que falam para você. Não é lícito para um vaso armazenar coisas a qual não convém a presença do Senhor. É por isso que tem cada tipo de vaso, porque não é qualquer vaso que suporta qualquer coisa. Não é qualquer tipo de material de vaso que vai suportar o conteúdo que é derramado no próprio. É por isso que Deus nessa noite, Ele nos traz essa pergunta: qual tipo de vaso você é na minha presença? Qual tipo de vaso você é dentro da minha casa? E Deus, a partir deste momento, Ele nos traz à tona vários tipos de vaso, a qual o apóstolo Paulo, ele destaca neste capítulo. Ele vai falar a respeito sobre o vaso de ouro, vai falar a respeito sobre o vaso de prata, vai falar a respeito sobre o vaso de madeira
e vai falar a respeito sobre o vaso de barro. Qual desses hoje eu pudesse perguntar para você e questionar a sua mente? Qual desses vasos você hoje se declara? Pois o texto aonde nós lemos, ele nos traz à tona algumas qualidades desses vasos para nós. Pois o próprio autor Paulo vai passar por uma situação, a qual é o primeiro tópico aonde eu quero trazer para a igreja nessa noite. Para nós já começarmos essa palavra, introduzir para você entender, e agora vamos dar início à pregação do Senhor nessa noite. Primeiro tópico, eu quero falar a respeito sobre o vaso escolhido. Atos capítulo 9, seu versículo 15. Lá vai falar a respeito sobre um homem, a qual neste momento se chama Saulo. Do mesmo é o escritor dessa carta, mas para ele chegar aqui, ele passou por alguma coisa, passou por alguma situação. Você vai entender a palavra. O texto, ele vai falar sobre o vaso escolhido. O texto de Atos capítulo 9, no seu versículo 15, vai falar sobre o vaso escolhido. Esse vaso escolhido se chama Saulo. Saulo, todos nós conhecemos a passagem e percebemos que Saulo era um perseguidor do evangelho de Deus. Saulo, ele era um homem que perseguia o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, o povo de Deus. Mas vai chegar um certo momento, a qual Deus, ele vai ter um encontro com Saulo, a qual Deus vai preparar uma situação para que Saulo, ele seja o vaso escolhido. A Bíblia diz que Deus, ele pega Ananias e fala para Ananias: vai lá até ele e fale para ele que ele é o meu servo escolhido, que ele é o meu vaso escolhido, que eu quero ele para fazer uma grande obra, que eu quero ele para levar a minha palavra. O texto diz que Ananias, ele volta questionando ao Senhor. Ele volta questionando ao Senhor da seguinte forma: Senhor, estão falando mal de Saulo, estão dizendo que ele é um homem perverso, estão dizendo que ele é um perseguidor do teu evangelho, estão dizendo que ele matou crentes, estão dizendo para ele, dele, que ele não é um vaso escolhido. Mas Deus, ele coloca, aleluia, o seu servo contra a parede e fala: eu quero ele, porque ele é o meu vaso escolhido. Aleluia, eu estou começando a pregar para você. Eu quero ele, não importa quem ele seja, não importa o histórico dele, não importa a fama dele. O que interessa é que eu quero ele para mim. O que interessa é que eu quero ele para usar. O que interessa é que eu quero ele para ser o meu vaso escolhido. Eu não sei se você entendeu nessa noite, mas eu já quero liberar a primeira palavra de Deus para você. Você é o meu vaso escolhido. Queira o mundo falar ou não de você, que você não tem jeito, que você não tem esperança, que você não tem expectativa, que você não é ninguém, que o teu passado te condena, que você não presta, mas Deus está falando: você é meu vaso escolhido, e é você que eu quero. Nessa noite tem vaso escolhido aqui? Quem quer, levanta a mão para adorar nessa noite.
Deus, ele não queria saber quem era Saulo. Ele queria saber que ele queria ele. Ele não queria saber do seu passado. Queria saber quem era, aleluia, Saulo de verdade. Porque aí a transformação começa a acontecer. A transformação começa a aparecer. Porque há um momento, Paulo, aleluia, Saulo, perdão, estava cego perante a sociedade, estava cego perante ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, quando ele escolhe, ele insiste na pessoa, aleluia. Vou repetir para você entender: quando o Senhor, ele escolhe uma pessoa, ele insiste com você, aleluia. Porque ele escolheu você, não foi o irmão do lado. O irmão do lado é outra situação, mas ele escolheu você nessa noite. Ei, você que está aí com teu olho arregalado para mim, ele escolheu você. Aleluia, vou repetir de novo: ele escolheu você. Não foi aquele que não veio, ele escolheu você. Quem não veio é outra conversa. Ele escolheu você nessa noite. Redobre a sua atenção. Ananias volta e fala para ele: Deus, ele quer algo contigo, Saulo. Não quero nem saber da sua resposta, mas Deus, ele quer algo contigo. Aí o Senhor, aleluia, ele volta, aleluia, para Ananias e fala: vai lá e fala para ele que eu quero levar ele para pregar para os gentios e para os israelitas. Eu quero que ele vá ganhar o meu povo. Eu quero que ele vá, aleluia, às nações, pregar a palavra do Senhor, pregar o meu evangelho. É por isso que ele é um vaso escolhido. É por isso que eu quero ele, porque ele tem ousadia, ele tem garra, aleluia. Ele não tem medo de nada. É por isso que eu quero ele para mim. É porque ele tem coragem. É porque ele não olha nem para a direita e nem para a esquerda. É por isso que eu quero ele. É porque ele vai adiante. O objetivo dele é único. Pai, quando ele vier para a minha presença, o único objetivo vai ser: eu vou levar ele para ganhar a minha nação. Eu quero ele. A Bíblia diz agora que Paulo tem um encontro com Deus, Saulo tem um encontro com Deus, e agora se torna Paulo. Deus, ele faz a transformação, e assim e ele foi um escolhido de Deus, um vaso precioso. O apóstolo Paulo foi um grande homem perante a palavra. Se percebemos os textos que ele fez, que ele escreveu por intermédio do Senhor, iremos perceber até mesmo no livro do Atos. Você vai perceber as viagens missionárias dele, tudo que ele fez nos outros, em Corinto, em Tessalonicenses, em todos os livros você vai perceber que ele foi um grande homem na presença do Senhor, foi um grande vaso escolhido de Deus. Mas ainda não acabou, a Bíblia diz ainda que o Senhor, ele tem um vaso comprado. O vaso comprado, ele está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, no seu versículo 20, vai falar sobre aquele que morreu naquela grande cruz, derramou o seu sangue. Eu já estou pregando para você há muito tempo e você não entendeu ainda. Ei, aquele está pendurado naquela cruz, o seu sangue foi derramado. Esse sangue foi derramado por quê? Porque ele necessitava derramar o sangue ali na hora? Não, ele derramou o teu sangue por um vaso. Aleluia. Ele derramou o teu sangue por um vaso, o vaso escolhido. Ele derramou o teu sangue por alguém.
que hoje nós podemos dizer que era um vaso. Esse vaso se chama eu e você. Se você está aqui nessa noite é porque alguém derramou um sangue. Oh, aleluia. O sangue foi derramado na cruz, você foi comprado. Não foi por preço de dinheiro, foi preço de sangue. E preço de sangue não tem valor outro que possa pairar com ele ou ser com ele. O único sangue foi derramado lá na cruz. Foi o sangue de Jesus de Nazaré. Oh glória! O único sangue puro que foi derramado naquela grande cruz foi por mim e por você. O texto diz que enquanto Paulo estava pregando, o sangue de Jesus estava sendo derramado por ele. Aleluia. Vou repetir. Enquanto eu e você estamos aqui, o sangue dele está sendo memorizado e derramado. Alguém morreu por você, para você ser quem você é hoje. Um vaso escolhido e um vaso comprado. Não foi o prefeito que morreu por você. Não foi o governador que deu a sua vida por você. Não foi o senador que comprou você. Não foi o presidente que pagou o alvará. Não. Foi Jesus, irmão. Porque quando nós falamos sobre vaso comprado, lembramos logo sobre Jesus, daquela cruz, o sangue que foi derramado. Mas tantos outros profetas, tantos outros homens de Deus, a qual padeceram pelo evangelho do Senhor, pagaram preço, foi escolhido, mesmo sem o mundo escolher, mesmo sem o mundo falar, esse aí não vai a lugar nenhum. Mas Jesus, dentre muitos, Jesus foi lá e foi lá no mundo e pegou alguém que está aqui nessa noite pela mão. Pegou pela mão e falou: você é meu escolhido. Não estou fugindo do tema, estou pregando sobre vaso. Ele foi lá e escolheu um dentre uma multidão. Mas esse um podemos simbolizar todos nós que estamos aqui hoje. Porque um momento para Deus pode ser um dia, e um dia pode ser muito para Ele também. Mas se nós observarmos a palavra, iremos perceber que o apóstolo Paulo, quando ele nos traz esse texto, ele nos dá uma grande referência sobre o vaso de honra e sobre o vaso de desonra. Se eu perguntar para você nessa noite, qual é a gravidade do seu passado? Qual é a gravidade do seu passado? Será que você é um vaso de honra? Ou você é um vaso de desonra?
Qual é o tamanho? Qual é a gravidade? Qual é a profundidade? O apóstolo Paulo, ele está nos dizendo na sua palavra: portanto, se o homem se purificar dessas coisas, vou repetir, portanto, se eu, Luciano, se desgarrar dessas coisas do mundo, portanto, se eu, Luciano, renunciar às coisas que eu faço durante o dia, portanto, se eu, Luciano, renunciar a tudo aquilo que me tira da presença, portanto, se eu, Luciano, renunciar todas as coisas que cooperam para o mal, portanto, se eu, Luciano, se desgarrar deste mundo, eu serei um vaso de honra. É a palavra. Eu não posso se agarrar com as coisas desse mundo. Não posso compactuar com elas, porque senão eu vou estar se contaminando. E não é tudo aquilo que eu posso colocar no meu vaso. Não é qualquer coisa que eu posso colocar no meu vaso. O que é que eu posso colocar no meu vaso, pastor Luciano? Lágrimas. Vou repetir. O que é que eu posso colocar no meu vaso? Lágrimas. Porque a lágrima, depois que cai na mão de Deus, ela se torna purificadora. Aleluia. Depois que você derrama a lágrima, aleluia, Deus está tratando pessoas aqui nessa noite. Depois que você derrama, depois que você é escolhido, comprado, vai chegar o momento em que você vai ser selado por Ele. Oh glória, você não entendeu a palavra ainda, eu já estou terminando e você não entendeu. Depois que você é um vaso escolhido, comprado, agora você é um vaso selado por Ele. Efésios capítulo 1, versículo 13. Somos selados pelo Espírito de Deus. O que isso significa? Vai significar que é a partir do momento em que você é escolhido, comprado e agora selado, você se torna propriedade. Propriedade de quem? Do pastor? Do teu esposo, da tua esposa? Você se torna propriedade daquele que derramou o sangue por você. Você se torna propriedade daquele que morreu por você naquela cruz. Oh glória! Você se torna propriedade daquele que até hoje está livrando a tua alma. Você se torna a propriedade daquele que te deu a vida neste dia. Você se torna a propriedade daquele que te deu ar para você respirar. Você se torna a propriedade daquele que te deu a oportunidade hoje de você abrir o olho, acordar, respirar, ir para o seu trabalho, voltar
estar aqui nessa noite para receber essa palavra para te dizer: você é meu escolhido, você é comprado, você é selado, você é minha propriedade, você é meu. Alaia Súria. Estou começando a pregar e você não entendeu ainda que você é escolhido. Você é comprado com... Oh, irmão, se você soubesse o valor do sangue que foi derramado pela tua alma, se você soubesse o peso que foi para Jesus ficar naquela cruz, o peso de uma humanidade, o peso de tanto vaso de vidro, de cristal, o peso de tanto vaso de madeira, de ouro, de prata. Oh, mas ninguém quer ser o vaso de barro, ninguém quer ser amassado, ninguém quer passar pela mão do oleiro. Oh, Jeremias capítulo 18. Você não vai entender isso aqui, mas Deus está te tratando nessa noite. Eu já comecei a pregar para você há muito tempo e você não entendeu ainda, mas eu estou sentindo graça para pregar. Eu vou pregar. O Senhor nessa noite, Ele te fala: não é mais para você ser vaso de ouro, não é mais para você ser vaso de prata, não é mais para você ser vaso de madeira, mas nessa noite eu estou amassando você, para você entender que você é barro, você é barro, você é barro. Labachuri calamandereia. Você é barro. E quando o barro ele é pisado, ele se desmancha todo. Já vou terminar que eu quero voltar de novo. Ele se desmancha todo e não tem mais oportunidade. Na expectativa humana, poderia se molhar de novo, ajuntar cada caco, iria ter um trabalho para molhar. Aparentemente não seria o mesmo vaso novamente. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Aos olhos humanos, se eu quebrar essa taça e ela cair no chão, com o impacto quebrar, estrelaçar, na expectativa humana, eu posso juntar os cacos e fazer ela da mesma forma que ela está aqui? Eu não vou poder. Mas com Jesus é diferente. O oleiro, ele pega o vaso, amassa, até ele dizer: ai, está doendo, Jesus. Eu não estou aguentando mais. Aí Jesus vai: ó, mais ainda. Jesus, eu vou desistir. Está apertando mais ainda. Obreiro aprovado, o vaso aprovado. É desse jeito que acontece. Mas repare uma coisa:
o vaso ele está amassado, mas ele está em qualquer mão. O problema de muitos é esse: é pensar que você está em qualquer presença. O erro de muitos é pensar que você está servindo a qualquer Deus. Aleluia. Você não serve a qualquer Deus. Se você estiver servindo a outro Deus, está aqui nessa noite, se retire desse lugar. Mas aqui professamos o nome de Jesus. Eu prego palavra para você nessa noite. Não estou pregando nada além disso, para você entender o contexto. Não adoramos a outro Deus. O vaso estava na mão do oleiro. E quem era o oleiro? O oleiro não foi aquele que o pastor Heraldo contratou para fazer esses vasos. O oleiro não foi você que contratou para fazer o vaso de barro que tem na sua casa, seja ele grande, médio ou pequeno. Mas esse oleiro aqui que eu estou falando, ele não faz o vaso apenas com seu formato de fora. Oh glória! Esse oleiro que eu estou falando, ele não somente forma por fora, mas ele também forma por dentro. Vou repetir. O oleiro que eu estou pregando nessa noite, o dono dos vasos que eu estou pregando nessa noite, nada mais, nada menos, ele não começa a obra por fora. Porque tem muita gente que está esperando o vaso ficar bonitinho de novo. Tem muita gente que está esperando o vaso ficar formado novamente. Mas muitos não entendem o processo, meu pastor. Muitos não entendem o procedimento de Jesus. Versículo de número 21. Portanto, se o homem se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do mestre, e preparado para uma grande obra. O vaso, se nós fôssemos entrar, ele tem os seus processos. É muito processo. Mas o vaso preparado, escolhido, comprado, selado, ele está preparado para uma boa obra. Mas o vaso que não reconhece, quem te fez, quem te formou. Se eu chegar para você nessa noite e te perguntar, quem é o teu fabricante? Quem é o teu criador?
Quem é que te deu, aleluia, quem é que te deu a forma? Oh, Jesus está trabalhando no silêncio aqui. Quem é que te deu a forma? Quem é que te fez lá no início? Oh, aleluia. Do pó ele te fez. Ele te deu o fôlego de vida. Ele te deu valor. Ele te deu qualidade. Ele te deu nome. Eu estou pregando para pessoas aqui que entraram aqui desacreditadas. Eu estou pregando para pessoas aqui que o mundo já falou: você não é ninguém. Eu estou pregando para pessoas aqui que muitos já chegaram para você e falou: para que você está indo para lá? Estou pregando para muitos, porque muitos desprezaram o seu começo. Estou pregando para muitos, que o mundo coloca muitas coisas em cima de você. Aparentemente, no começo do vaso até o meado dele é tudo mil maravilhas. Mas você não pode esquecer do final do vaso. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Em qual processo você está hoje? Aleluia. Eu não vim brincar de pregar aqui nessa noite. Eu já quero entregar para o pastor, mas Deus está me direcionando. Em qual parte do processo você está? Começo, meio ou fim? Podemos dizer que o processo de Deus, ele começa, ele continua, mas o fim só vai ser quando ele vir buscar a tua igreja. Mas enquanto isso, o processo de Deus na sua vida vai continuar. Queira você ou não. Não pense que essa luta vai acabar. Não pense que essa prova vai acabar. Não pense que essa dificuldade vai acabar. Homens podem prometer para você: vai dar certo, vou conseguir para você, amanhã está na tua porta, semana que vem eu chego lá, daqui a um ano você já está com sua casa, daqui a 2 anos você já está com seu carro. O homem pode prometer, mas o único que pode cumprir com a sua palavra, o único que pode cumprir com a sua palavra, é o mesmo que falou para você: a minha palavra ela se renova a cada manhã, e o meu fôlego, ele está falando da palavra, será alimento e vida para você. Ai, você não entendeu. A minha palavra será o alimento e a vida para a sua alma. Quem
recebe o alimento nessa noite, quem recebe a palavra nessa noite, você é vaso escolhido, você é vaso comprado, você é vaso selado. E nessa noite deixa eu ver quem está preparado para receber a palavra, para receber a palavra, para receber a palavra. Então recebe a palavra aí agora. Eu vou te dar 30 segundos para você receber essa palavra. Você é vaso escolhido, você é vaso comprado, você é vaso selado. E agora você está preparado? Então abre a sua boca para você receber agora. Vai, 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 vai. Eu dou 30 segundos para você. 29, 28, 27, 23, 28, 25, 24, 23, 22, 21, é 20. Levanta a tua mão para cima agora. Levanta a tua mão para cima agora. Eu conto 22. Você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Eu conto 21. E Jesus vai fazer algo aqui. Se coloque de pé com a permissão do pastor. E continue nessa mesma afiação. Eu conto 20. Se você for possível, se tiver comunhão com o irmão do lado, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Alamashuri kalamanderebia. Kalamanduki asheria kamanaya. Se for possível, pegue na mão do irmão que está do teu lado. Isso. Não fique sozinho nessa noite, porque você é vaso escolhido, você é vaso comprado, você é vaso, aleluia, aleluia, você é vaso selado. E nessa noite você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Você é qual vaso? Você é vaso de ouro? Você é vaso de prata? Você é vaso de madeira? Ou você é vaso de barro? Ei, Jesus, Ele te pergunta nessa noite: se você é vaso de ouro, tá com oportunidade para ir embora. Se você é vaso de prata, tá com oportunidade para ir embora. Se você é vaso de madeira, tá com oportunidade para ir embora. Mas se você é vaso de barro, calabachuri calamandere. Se você é vaso de barro, eu te convido a você entrar agora nessa marcha comigo. Eu conto 2. Eu conto 19. Eu conto 18. Para você encher o vaso, você tem que abrir a boca. Para você encher o vaso, você tem que abrir a boca. Então nessa noite a palavra foi pregada. Portanto, se o homem purificar-se dessas coisas, será o vaso de honra. Portanto, se o homem se purificar dessas coisas, será um vaso de honra. Será o vaso de honra. Será o vaso de honra. Tem vaso de honra aqui nessa noite. Tem vaso de honra aqui. Eu convido você a abrir a sua boca agora por 3 segundos. Vai, 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 vai. Abre a sua boca agora e solta a maior glória. Eleia choria, que lemeando quer baraçúria. Ainda com teu olho fechado e mão dada, você é vaso de barro. E vaso de barro tem os seus processos. Primeiro ele é quebrado. E na caia shurikalamandere. Primeiro o vaso de barro é quebrado. E Jesus. Depois o vaso de barro é molhado.
Ei, Jesus. Segundo, ele é molhado. Terceiro, ele é amassado. Ele é amassado. Ele é amassado. É o processo, filha. É o processo, filho. É o processo, filha. É o processo, filho. Não queira passar do processo de Deus. É o processo. Está sendo amassado, mas agora vai ser colocado em cima da roda. Vai ser começado em cima da roda. E o oleiro vai começar a dar forma para o vaso. Vai. Olha ele começando a dar forma aqui nessa noite, ó. Olha ele começando a dar forma a vaso aqui nessa noite. Olha ele começando a dar forma aqui nessa noite. Olha ele começando a dar forma aqui nessa noite. Olha ele começando a dar forma aqui nessa noite. Olha ele começando a dar forma aqui nessa noite. Ele está te refazendo. 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 Seja feito. Seja feito. Seja feito, seja refeito, seja refeito, agora, 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 agora. E depois dele pronto, e depois dele pronto, e le calabara súria, o oleiro começa a colocar no fogo. E decaia sobre que minaia. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. O oleiro começa a colocar no fogo. E vai ter horas que vai arder. Vai ter horas que você vai sentir um negócio esquentando aí. Mas é o oleiro, calma. É o oleiro te formando. É o oleiro te dando firmamento. É o oleiro te dando consistência. É o oleiro te dando consistência. Quando você sentir o negócio ardendo aí, é o oleiro te dando firmamento. É o oleiro te dando a consistência. Não fica com medo. Não fica com medo. Essa noite. Vai. Vai. Recebe. Vai ter muitos que vão para você e perguntar:
Eu estou na presença. Uma coisa. Bem, você está preparado. Com essas qualidades,